Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio, cobrindo a mobilização dos rodoviários dos ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Estivemos na Assembleia na segunda-feira, dia 4 de junho, à noite. Encerrou por volta de 21 horas. E a categoria decidiu decretar o estado de greve. Estado de greve é que os trabalhadores, a qualquer momento, vão paralisar o transporte da cidade do Rio de Janeiro. Deram 72 horas para os patrões, o Sindicato Patronal Rio Ônibus, apresentar uma proposta que atenda às reivindicações já encaminhadas há algum tempo à entidade patronal. A TV Comunitária lá esteve, e você vai ver agora como se desenvolveu essa Assembleia que decretou o estado de greve no Rio de Janeiro dos motoristas, cobradores e demais categorias dos rodoviários. Fique com a nossa cobertura. Boa noite a todos. Queria saudar aqui o vereador Raimon. Queria iniciar agradecendo a presença de cada um dos companheiros aqui presentes que atenderam ao nosso chamado. Um agradecimento muito especial ao nosso companheiro Luizinho, do Sindicato dos Rodoviários da capital de São Paulo. Acabou de ser eleito agora na última sexta-feira. Foi a apuração, eleição lá com 4 chapas, e a chapa da situação ganhou. O Luizinho faz parte, está aqui representando o presidente do Sindicato dos Rodoviários de São Paulo. Estava em compromisso, a gente estendeu o convite a ele, até porque a gente tomou conhecimento que São Paulo conseguiu realizar a sua negociação. Da nossa categoria, foi o sindicato mais importante que conseguiu fechar a negociação após a reforma trabalhista, sem que os trabalhadores tivessem nenhum dos seus direitos retirados. Então é muito importante a gente ouvir logo aqui na solenidade de abertura o nosso companheiro Luizinho. Mas por uma questão de compromisso que já tinha assumido conosco, que passaria aqui para dar o seu alô, a sua contribuição, a sua dedicação integral nos últimos 2 anos, muito dedicada à causa dos rodoviários, em excepcional a volta dos cobradores, e que tem um compromisso em Niterói, pediu aqui para fazer uso da palavra primeiro. Então gostaria de agora, na abertura, ouvir o nosso querido vereador, doutor Raimon, com a palavra. Pessoal, quero cumprimentando aqui o Sebastião, cumprimentando a mesa, senhoras e senhores todos. Primeiramente, manifestar meu mais profundo respeito à categoria rodoviária do Rio de Janeiro. Eu queria cumprimentá-los e dizer da luta de vocês, da importância, da grandiosidade da luta que vocês fazem no dia a dia. A Lei 6304, é preciso que se diga, nós haveremos de perseguir até cansar o executivo, o prefeito, quem quer que seja, para ser colocado em prática. A Lei 6304, que é uma lei que garante o fim da dupla função e o retorno dos cobradores. E aqui eu quero fazer justiça à luta do sindicato, que disse para mim naquele momento: não basta acabar com a dupla função, é preciso estar escrito na lei, garantir na lei que a volta dos cobradores está assegurada. Todos nós sabemos que uma lei, ela tem vários estágios. Tem o estágio que você pensa ela, depois um outro estágio que você luta para que ela vença as barreiras das comissões e da pressão que as comissões sofrem na Câmara Municipal por conta do setor privado, do setor dos empresários, a pressão do lobby dos empresários de ônibus, para tentar fazer com a Comissão de Justiça e Redação para interromper o processo de andamento da lei.
Então a gente tem várias etapas. Depois dessa etapa vencida, a gente tem a etapa de botar a lei na planilha, no dia a dia, na pauta para ser votada. Tem uma outra etapa que é discutir com os vereadores e ganhar vereadores para o nosso lado. Tem uma outra etapa que é colocar a lei para ser votada em plenário. Uma outra etapa que é ganhar no debate dentro do plenário. Todas essas etapas foram vencidas, todas, até a aprovação da lei sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella. Naquela semana que colocamos a lei para ser votada, é preciso que isso fique muito claro. Apareceu uma delação na cidade do Rio de Janeiro, e no delator dizia assim: o prefeito Marcelo Crivella também está na conta dos empresários. E em conversa com o prefeito Marcelo Crivella ao telefone, a minha argumentação foi essa: prefeito, se o senhor não está, o senhor não atrapalhe o processo de votação da Câmara. Ele disse: vereador Raimon, eu não só não estou, como não vou atrapalhar, e mais que isso, eu vou colocar a base do governo para votar a lei, e depois de a lei aprovada, eu vou sancionar a lei. Fez tudo isso e cumpriu. Só não cumpriu a outra etapa, que é de regulamentar a lei e de dar um prazo aos empresários para eles dizerem assim: olha, a partir de agora começamos a chamar os cobradores e vamos acabar com a dupla função no Rio de Janeiro. E essa tem sido a nossa luta. Então, para dizer para vocês, homens e mulheres, trabalhadores rodoviários do Rio de Janeiro, dizer para vocês que falta esse tequinho, esse teco, mas que é um teco simples, mas que ao mesmo tempo é grande, que é romper com o processo, novamente com o lobby dos empresários de ônibus, para garantir a volta dos cobradores. Algumas pessoas dizem assim: agora vai aumentar a passagem. É bom a gente lembrar que quando os cobradores foram demitidos, a tarifa de ônibus no Rio de Janeiro não foi reduzida. É verdade ou não é verdade? Então não tem sentido. Nós estamos nos manifestando contrário ao aumento para R$ 3,95 que o prefeito Crivella acorda com os empresários, porque empresário é assim. O empresário quer ter lucro e deixar os trabalhadores sendo penalizados em ônibus que não têm a qualidade que os trabalhadores merecem que tenham, em trabalhadores do volante que tem que fazer também a tarefa do cobrador, em trabalhadores do volante que tem também que fazer a informação, dar informação, cuidar da segurança, descer do ônibus, içar o elevador para colocar cadeirante. São várias as tarefas do motorista. E portanto a volta do cobrador, ela não é só essencial, não. Ela é importantíssima, e nós haveremos de lutar. E aí eu quero concluir aqui, Sebastião, dizendo assim: tem gente que diz assim, a lei 6304 é a lei do vereador Raimon. Vamos mudar isso? A lei 6304 foi construída com vocês. Eu fui apenas a ferramenta, e eu tenho a obrigação de ser essa ferramenta. Então a lei 6304 é uma lei que foi construída a partir da necessidade do clamor dos rodoviários e também do clamor da população do Rio de Janeiro, porque não são só os trabalhadores que são beneficiados, também a cidade é, o usuário do ônibus também é. É verdade que se nós somarmos 6 mais 3 e mais 4 dá 13, que é o número do meu partido, do qual eu me orgulho pra caramba. Mas a lei não é minha, a lei é de vocês. A lei é dos trabalhadores e trabalhadoras do setor rodoviário da cidade do Rio de Janeiro. Quero aqui dizer a vocês, na próxima quinta-feira, Sebastião, às 10 da manhã, eu tenho uma reunião com o secretário Diógenes, secretário de transporte, para tratar com ele de alguns assuntos, dentre eles a regulamentação da lei 6304. Vocês às vezes ficam assim, mas parece que está parado não. Não tem um dia que eu não mando mensagem para o chefe da Casa Civil, que é o Paulo Messina, que eu não mande para o Ailton, que é do gabinete do prefeito, que eu não mande para o próprio prefeito, que eu não mande para o secretário. Nós estamos brigando muito e vamos ser vitoriosos, não temos dúvida disso. Agora é preciso que a gente se una, que a gente lute. Parabéns por essa Assembleia, é isso mesmo.
sindicato forte é sindicato que sabe discutir as suas divergências, mas que sabe buscar unidade na luta. Isso que é um sindicato forte. Então contem com o nosso mandato para continuar fazendo a luta. A Lei 6304 vai ser realidade, muito mais breve do que muita gente imagina. Estamos na luta, parabéns a vocês, um grande abraço, força na luta, contem conosco. Parabéns, Sebastião, parabéns aos sindicatos rodoviários do Rio de Janeiro, parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras que não cruzam os braços, que estão nessa luta o tempo todo. Um grande abraço a todos. Eu gostaria que o vereador Raimundo ficasse aqui ao meu lado para eu fazer um esclarecimento a esta plenária. Teve uma assembleia há 1 ano e meio atrás, vereador, o projeto estava proposto, eu não conhecia na íntegra o teor do processo, do projeto, e um companheiro trouxe aqui um assessor do nosso vereador e pediu para que eu desse a palavra ao assessor. E naquele momento eu tinha uma dúvida muito grande, porque o projeto original era apenas proibindo o exercício da dupla função. E a gente tinha naquela oportunidade, vereador, hoje é muito menos, mas naquela oportunidade a gente ainda tinha cerca de 3.800 cobradores. Qual foi o meu receio? Não, eu vou lá conversar com o vereador, pedir uma audiência a ele, porque eu entendo que esse projeto precisa de uma emenda para garantir o retorno do cobrador. Porque proibir simplesmente o motorista de receber o dinheiro, o empresariado pode arrancar do prefeito um decreto dizendo que o passageiro tem que adquirir o vale com antecedência, como é no metrô, como é no VLT. Então eu queria, se os assessores que estão aqui hoje, tem alguém que estava aqui naquele dia, eu queria não me desculpar, porque acho que eu não errei, mas eu deveria ter chamado aqui e ter feito essa exposição. Então estou fazendo isso diante de Vossa Excelência. Você sabe do respeito que eu tenho por você, a gente troca muita WhatsApp, ele acompanha todas as publicações nossas e mais, o vereador é bem relacionado com toda a nossa categoria, seja aqueles que são simpáticos à direção, seja aqueles que são oposição, todos eles têm acesso livre ao gabinete do vereador, e eu tive, todas as vezes que procurei o vereador, eu tive livre acesso ao gabinete dele. No dia que ele me mostrou a emenda, me perdoe contar isso aqui para a plenária, vereador, ele disse a mim: Sebastião, você está certo, mas se eu divulgar agora, eles vão fazer um lobby, vai ser muito mais difícil passar. E eu disse a ele: não, eu estou conseguindo pautar para a semana que vem. Eu disse: vereador, na hora que o senhor botar essa emenda lá, vai aparecer um emissário dos empresários, vai tentar retirar esse projeto de pauta. Não bateu na trave. Dito e feito, ele levou de surpresa para o plenário. Mesmo assim, alguém pediu visto e adiou por 2 ou 3 meses, e deu um trabalho danado para o nosso vereador rearticular toda a base e conseguir colocar esse projeto em votação de maneira que ele foi bem sucedido. Quero aqui, vereador, nesse sentido, foi importante quando tiraram de pauta a luta de vocês, que fizeram pressão dentro do plenário, que fizeram aquele barulho todo dentro da Câmara. Foi muito importante, porque política é assim, é igual feijão, se não tiver pressão não cozinha não. É verdade. Agora, o vereador, todo mundo conhece, tem o nosso respeito. O vereador, ele é um vereador, eu diria assim, muito gentil, tem uma formação extremamente educada, mas compõe uma casa que tem muita gente que não merece estar lá dentro, que é a nossa Câmara de Vereadores. Não vou aqui citar nomes, eu sei da dificuldade que ele enfrentou. Sei, vereador, que o senhor não pode falar o que eu vou dizer aqui, mas posso afirmar ao senhor: esta categoria está extremamente decepcionada com a postura do prefeito Marcelo Crivella. Não é admissível
a gente ter a publicação deste decreto assinado aqui pelo prefeito do dia 1º, um decreto onde ele dá todos os detalhes das exigências que ele faz para dar o aumento de tarifa para R$ 3,95. Ele fala aqui de prestação de conta, de ar-condicionado nos ônibus, mas ele não coloca uma vírgula aqui para que dentro desse decreto tivesse a obrigatoriedade do setor patronal cumprir a própria lei que ele, como prefeito, sancionou. Isso não parece muito ético. Como é que o prefeito sanciona uma lei e depois ele assina um decreto para atender os interesses dos empresários e não condiciona ao cumprimento da sua própria lei? Então, quero dizer a Vossa Excelência Prefeito, ao secretário, queria que o senhor fosse secretário, que já estava resolvido, se o senhor fosse secretário de transporte. Mas queria dizer ao nosso vereador, o senhor como vereador vai continuar ligando para o prefeito todo dia, vai continuar ligando para o secretário todo dia. Eu tive com o secretário lá, às 9 da noite, saí de lá decepcionadíssimo, porque achei que ele foi ficar 2 meses na secretaria para fazer um cabide eleitoral, o que saiu lá, tá certo? Me chamou lá para dizer qual era a contribuição que o sindicato tinha a dar para a regulamentação da lei. Eu disse a ele, me estranha, eu sou motorista de ônibus, eu estou presidente do sindicato, o senhor tem um corpo técnico aqui e quer que o sindicato lhe diga como vai regulamentar? A única contribuição que o sindicato pode dar é essa decisão judicial que acabou de ser tomada pelo Tribunal do Rio de Janeiro. Levei uma cópia da decisão que o sindicato ganhou contra o consórcio Intersul com multa diária para que o cobrador retornasse. E até hoje nem a decisão judicial os empresários não cumpriram. Então, que Deus lhe abençoe, que o senhor tenha muita sorte nessa empreitada e saiba que a nossa categoria sabe reconhecer aqueles parlamentares que honram o seu mandato e colocam o seu mandato à disposição daqueles que mais precisam. Parabéns e muito obrigado mais uma vez. A gente veio aqui, representou o Moventa e veio dizer para vocês que nós tivemos uma experiência muito boa, ótima agora, nesse momento de dificuldade do movimento sindical. A gente percebe que tem, assim, um ataque brutal de todo o Congresso Nacional, a imensa maioria dos deputados da Câmara Federal, que rasgou a nossa CLT, meteu um código trabalhista no lugar da nossa CLT, tirando mais de 130 artigos da CLT e nos colocando na terra arrasada. Diante disso, inclusive, acabou com o custeio sindical. Quer dizer, na verdade, eles rasgam a CLT, tiram um monte de direitos dos trabalhadores e tiram o financiamento do sindicato para não poder resistir. E foi nessa situação que nós de São Paulo fizemos o enfrentamento da patronal lá. Evidentemente que a gente acabou tendo um resultado positivo. A gente tirou como consígnia dessa campanha salarial nova lei trabalhista que não aceitamos. O Gilmar lá, Mendes do tribunal, acabou com a ultratividade do acordo coletivo. Antes a gente chegava no fim do acordo coletivo, se não fazia um novo acordo coletivo, o anterior tinha vigência. Então o tribunal acabou com isso também. Então lá em São Paulo nós dissemos, lei trabalhista que não, e nenhum direito a menos da categoria. E com essa consigna nós fizemos a nossa campanha salarial. Felizmente saímos vitoriosos, companheiro. Conseguimos renovar todas as cláusulas do nosso acordo coletivo e ainda ampliamos mais 3 cláusulas importantes para a categoria. Além disso, conseguimos aumento real de salário e criar os pisos diferenciados para motorista de trólebus, para motorista de articulado e biarticulado, que nós não tínhamos em São Paulo. Vocês já tinham aqui no Rio de Janeiro e lá nós não tínhamos. Esse ano nós consolidamos isso. Então foi uma campanha salarial vitoriosa. Agora é preciso dizer, companheiros,
que lá em São Paulo não foi do dia para a noite, mas nós conseguimos lá em São Paulo uma ótima organização no local de trabalho. Ou seja, o sindicato todo ano investe na eleição de cipeiro. Eleição de cipeiro lá é como se fosse uma eleição de sindicato. Lá se inscreve para disputar a eleição de CIPA 10, 15, tem garagem que é 50 candidatos e evidentemente que tem o sindicato, tem os candidatos preferencial do sindicato, que aí a diretoria investe em material de campanha, boqueiro de urna, flanelinha, outras coisas mais. Com isso a gente tem uma boa organização no setor de saúde do trabalhador, que são as CIPAs. Fora isso, nós temos na convenção coletiva de trabalho lá, quer dizer, 3 diretores por empresa afastado para atividade sindical, sem prejuízo do salário da empresa, não é o sindicato que paga ajuda de custo, não. O companheiro é afastado para cumprir o mandato sindical no local de trabalho, sem prejuízo do seu salário, entendeu? Além disso, nós temos mais um delegado sindical. Então, quando a gente vai para uma campanha salarial, a gente já começa com um seminário da militância. Junta lá o cipeiro, junta os delegados sindicais e os diretores de base, que somando esses militantes todos, dá uma base de 1.500, 1.200 companheiros com estabilidade no emprego, reconhecido pela patronal na convenção coletiva de trabalho. E com isso a gente consegue manter a categoria muito bem informada e mobilizada. Então lá não dá para o motorista, o cobrador, pessoal da manutenção dizer: eu não fiquei sabendo, eu não recebi o jornal do sindicato, ninguém me avisou de nada. Lá não, todo mundo sabe tudo o dia todo dia tem que ter a comissão de garagem de manhã, tem que ter o delegado sindical à tarde, tem que ter o cipeiro, está sempre informando a categoria. Então nós precisamos estar muito bem organizados no local de trabalho para ter as vitórias. Os movimentos, de via de regra, de massa, como teve os caminhoneiros agora, caminhoneiro ficou uma semana parada, botou o Michel Temer e todo o seu ministério quase de joelho lá. Mas foi um movimento que você viu, as reivindicações não eram as nossas reivindicações. Para o motorista empregado na estrada, a nossa reivindicação é ajeitar a malha viária, é abaixar o pedágio, é o controle da jornada de trabalho, é os entrepostos para a gente poder tomar banho, se lavar, fazer a refeição. Quer dizer, essas coisas não estavam contidas nesse movimento, que lamentavelmente a gente não conseguiu botar uma cunha. Então a gente precisa tomar cuidado desses movimentos do oba-oba, sem uma reivindicação efetivamente trabalhista. Eu acho que aqui vocês estão muito bem, uma assembleia lotada, mas para uma categoria de quase 20 mil ou 20 mil trabalhadores, ainda não é o suficiente. Então, na minha opinião, eu acho que tem que continuar essa batalha, mobilizando a categoria, um plano de ação, impedindo aí, atrasando saída de carro todo dia, atrasando os terminal, criando problema para o prefeito, para a Câmara de Vereadores, para botar os patrões na mesa, se é que eles já não estão se comprometendo a negociar. E se não chegar junto, não atender as reivindicações, fazer um grande movimento, mas um movimento com a categoria inteira. Não dá para, de repente, a gente decreta uma greve aqui que os trabalhadores não respondem lá na garagem. Aí você vai fazer o piquete, tem um grupo de 100 para fora e tem 500 lá dentro. Então tem que tomar esse cuidado, porque só assim a gente consegue ter vitória na nossa luta. Eu queria, Sebastião, sem querer me alongar demais, só lembrar um episódio nosso aqui, índio. Nós aprovamos no Congresso Nacional, foi sancionado pelo presidente da República ou pela presidenta 12.619, a lei dos motoristas, que nós levamos 40 anos para aprovar a regulamentação da profissão de motorista. 2 anos depois, os caminhoneiros fizeram uma paralisação na estrada,
de 2, 3 dias e atropelaram a nossa lei. Botaram a lei 13.103, que nós estamos fazendo isso para conseguir melhorar, botar os artigos e parágrafos da 12.619 na 13.103 para melhorar a situação dos caminhoneiros empregados na estrada. Então nós estamos atentos a todas essas coisas que diz respeito à nossa vida, o nosso dia a dia. E no mais, eu acho que tem que se centralizar pela decisão da Assembleia e a condução da diretoria do sindicato. Parabéns a vocês pela mobilização e conte conosco de São Paulo para o que for preciso a gente ajudar. A gente, se tiver que trazer gente de São Paulo para ajudar, vamos trazer gente de São Paulo para ajudar. É isso aí, minha gente. É firme a luta. Com muita satisfação que estou aqui e dizer que a federação, assim como nós fizemos na Assembleia passada, em que nós tínhamos aqui um número inferior a esse que está aqui, que naquele momento a gente não defendia nenhuma paralisação em virtude do número de companheiros, para parar uma categoria grande como essa no município do Rio de Janeiro. Mas o momento chegou. Nós precisamos saber com inteligência usar esse momento. Porque parar é fácil, suspender um movimento é difícil. Ainda mais quando esse movimento está rodando os companheiros desentendidos, que eu acho que é impossível a categoria de rodoviário não está informado desta Assembleia. Porque nós teríamos que ter aqui a boa parte da categoria aqui dentro. Para que aí não precisava nem fazer piquete. Ninguém iria para a porta, ninguém iria para a empresa, porque eu acho um absurdo que estão fazendo com os rodoviários aqui no município do Rio de Janeiro. É o segundo ano sem reajuste. Precisamos dar uma resposta a esses empresários. Tem que dar uma resposta a essa prefeitura, ao prefeito, que está virando as costas para a gente. Eu já tentei marcar 3 reuniões com ele, chego lá, não pode, teve compromisso, teve que ir para lá, para cá, para não ouvir o que nós temos para falar para ele. Então, companheiro, o momento é esse. Agora, é a categoria. Nós temos que fazer uma avaliação aqui, o seguinte, porque para fazer uma paralisação, se decretar uma paralisação aqui hoje, eu acho que é compromisso de todos os companheiros permanecer aqui. Porque lá em Caxias, eu já tive a assembleia lá, que com quase 600 rodoviários, quando decretou a greve, porque queria a greve, eu disse, olha, não é o momento. Quando decretou a greve, foram todo mundo para casa. Ficou uma meia dúzia de companheiros, muitos deles já saíram da Assembleia e foram correr para dentro da empresa para garantir o dia dele. Isso aí é um absurdo. Nós estamos brigando pelos interesses de todos os trabalhadores. É importante que eles se conscientizem disso, que se ele for para dentro da empresa, logicamente vai ter a polícia lá, vai ter confronto com aqueles companheiros que estão lá, passaram a noite toda lá, 1 ou 2 noites lá, para evitar que ele saia para trabalhar. Isso aí é um absurdo. Então nós temos que ter esse entendimento. A Assembleia é soberana e a Assembleia decide. Eles aqui mandam um documento, esse documento aberto à negociação. Por quê? Porque ele já teve a tarifa dele. Agora, que negociação é essa? Então, como sugestão, eu defagaria hoje aqui, a decisão é dos senhores, olha, eu estou dando uma sugestão.
nós deflagraríamos hoje aqui um estado de greve por 72 horas, iríamos negociar com eles, não tem mais assembleia, é parar. Em 72 horas, a gente recrutar mais companheiros, e aí vocês estariam juntos nessa empreitada, de cada um convencer seus companheiros a ir na garagem, para ninguém ir na garagem, para a gente não ter confronto, que é muito desagradável a gente ter confronto, o trabalhador levar porrada na porta da empresa e ir com eles lá dentro, para garantir dia de serviço. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, eu deixo isso, mas a decisão é de vocês. Se vocês decidirem para parar, a federação está aqui para ficar junto com vocês. Quero aqui a saudação da nossa central, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, da nossa seção do Rio de Janeiro. E quem vos fala aqui é um ex-rodoviário, né? Eu fui por 10 anos rodoviário da Ataú, né? Tive a honra de pertencer a essa categoria, e uma vez rodoviário, sempre rodoviário, né? Trabalhei por 10 anos de cobrador e tenho aqui no sangue, né, essa briosa categoria, e disse aqui pro Tião que gostaria de vir aqui externar o nosso apoio à luta dos rodoviários, né? Quero aqui, Tião, comunicar a todos vocês que nós entramos como terceiro interessado numa ação contrária ao prefeito do Rio de Janeiro, né, que aumentou a passagem, né, em mais de 10%, penalizando, né, os trabalhadores e as trabalhadoras do Rio de Janeiro, usuário de ônibus. E por que decidimos dessa maneira, Tião? Quero aqui em primeira mão comunicar a vocês, porque acabo de ouvir aqui a leitura feita pelo nosso amigo Moisés, do comunicado da Rio Ônibus, né, subordinando a negociação, né, em função do decreto que o prefeito, por hora, assinou. Então, motivado por um pleito de diversos sindicatos, diversos companheiros que estiveram conversando conosco, e atento aos interesses maiores da população, nós nos manifestamos contrário a esse aumento, por entender que os empresários de ônibus estão enchendo as burras, né, com dinheiro há muito tempo, e deixando a população desassistida e prejudicando sobremaneira os profissionais do volante, né? Diversos contratos, diversos acordos foram assinados com o poder público, e eles não cumprem esses acordos, trazem para nós, né, uma condição de trabalho nem sempre, né, muito favorável, porque os ônibus não estão lá, né, com essa qualidade toda que a população exige. Mas de toda sorte, Tião, eu quero aqui externar o nosso apoio à luta de vocês, porque essa categoria é fundamental para o Rio de Janeiro, fundamental para o estado do Rio de Janeiro, fundamental para o Brasil. Nós transportamos diariamente milhões de pessoas, né, que produzem a riqueza dessa cidade, que produzem a riqueza desse estado e que produzem a riqueza do país. E nós exigimos respeito às reivindicações apresentadas na mesa de negociação. Uma categoria de empresários como essa, que eu já conheço já há mais de 40 anos, porque fui cobrador, né, quando tinha 18 anos. Hoje estou um pouquinho jovem, já um pouquinho. E já desde lá que a gente conhece qual é a tática desse pessoal, como que eles se utilizam, né, das tratinagens, das relações promíscuas com o poder público, e muitas vezes tentam jogar a população contra a gente, de subordinar os aumentos que a gente faz jus, né, aos aumentos, né, concedidos pelo poder público. Nós não temos nada a ver com isso. A gente acorda muito cedo de manhã, né, vai para a labuta, né, produz o que tem que ser produzido, e a gente exige respeito.
né? A gente exige respeito. E é sobre exatamente isso que eu venho trazer aqui o nosso apoio. Contem com o nosso apoio, a decisão soberana que vocês, né, aprovaram aqui, nós vamos estar somando com vocês, né, porque eles têm que atender o pleito que está colocado desde o ano passado, né, e há muito tempo eles estão mamando nas tetas aqui, né, do poder público, né. Além disso, as mudanças que foram feitas, né, para a nossa categoria só trouxeram prejuízo para a gente. Então, Tião, conta aqui com a gente, né, a luta, companheiros, e vamos em frente, porque patrão é que nem feijão, só amolece na pressão. Obrigado, Paulinho. Queria mandar um recado aqui em nome da CSP Colutas, da Executiva Estadual, mas também nossos companheiros metroviários, eu na condição de presidente recentemente eleito do sindicato, eu poderia deixar de estar aqui nesse momento, até porque a nossa relação enquanto trabalhador de transporte é uma realidade, e o setor de transporte, desde 2013, está na ordem do dia dos debates políticos, econômicos, certo? Não podemos esquecer, 2013, os 20 centavos do aumento de passagem, projetou um levante histórico nesse país e mudou a realidade histórica desse país. Mas em 2014, nós também não podemos esquecer, aconteceu um fato a partir do Rio de Janeiro, que foi a poderosa greve dos rodoviários, que contaminou o Estado, mas também contaminou o país. Isso foi a partir daqui dos rodoviários do Rio de Janeiro, e nós não podemos esquecer isso. Fernando McDowell se comprometeu, logo assim que assumiu ano passado, Fernando McDowell era um engenheiro metroviário, que está numa vice-prefeitura, de não fazer mudança no aumento das tarifas. Propôs, inclusive, aos empresários que abrissem as planilhas para entender o que é a lucratividade dos empresários de ônibus. É uma política correta. Recentemente, o vereador Raimon aprovou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro o fim da dupla função. E até então, nem prefeitura, nem empresário implementou essa política. Nós temos que entender que só vai poder ser conquistado na medida que houver organização e mobilização dos trabalhadores rodoviários e da direção do sindicato. Só vai mudar assim. As condições de trabalho de vocês, rodoviários, condições precárias, superexploração, não é muito diferente da nossa situação em metroviárias do Rio de Janeiro. Em 2018 nós fizemos uma greve aqui, foi importante, apesar de não ter conseguido fazer as 24 horas, mas foi importante, com todas as dificuldades do sindicato e da categoria, mas nós fizemos uma greve. Se nós nos organizarmos politicamente pela base, é possível mudar, porque os donos de empresa já provaram quem são eles. Não é à toa que foram pagar na cadeia o Leles, o Barata e toda essa corda que explora os trabalhadores rodoviários. E que fiquem presos, porque se não derem o que os rodoviários querem, é a luta que tem que determinar. Se fechar a empresa, tem que ocupar a empresa, tem que estatizar a empresa. Porque só assim, dessa forma, que eles entendem a nossa linguagem, companheiros. Então aqui, em nome da CSP Colutas, em nome da Categoria Metroviária do Rio de Janeiro, trago essa saudação, mas propor a nossa unidade de luta, a nossa organização. Nós temos que chamar todas as centrais sindicais da Serra e Fileira serem solidários aos rodoviários, como fomos na questão de todos os trabalhadores desse país. É a solidariedade e a organização de cada central sindical, nesse momento, em todos os rodoviários, para poder mudar o jogo. Se não der até agora o que tem direito dos rodoviários, vamos organizar a luta, vamos para a luta, vamos fazer greve, chamar greve geral nesse país, para ver e mostrar que os rodoviários têm importância histórica nesse país e nessa cidade. Boa noite, gente. Como o nosso presidente falou, é o companheiro Modesto que está aqui junto com vocês desde a última assembleia lá em Rocha Miranda. Por ocasião, lá em Rocha Miranda, um elemento da comissão, por motivo de saúde, teve que se ausentar. E, gente, olha só, infelizmente, nós rodoviários, nós somos muito esquecidos do nosso compromisso. Porque naquela ocasião, eu falei para alguns companheiros lá, gente, vamos nos multiplicar, vamos olhar um para o outro agora, e na próxima assembleia, nem falei seja onde for, na próxima assembleia, vamos cada um de nós olhar para o companheiro da empresa
e trazer o companheiro para a Assembleia, porque a quantidade pode fazer muita diferença. Gente, olha só, homens bons, quando não fazem nada, já é um mal. E aqui só tem homens e mulheres bons. Não tem ninguém ruim aqui não. Todo mundo aqui está com boa intenção de fazer alguma coisa acontecer em prol da categoria. Agora, uma outra parte de nós não está com tanta boa intenção assim. Porque, gente, mais de 70% de nós sabíamos dessa Assembleia hoje. 18 horas, tá ruim? Tá ruim. Mas, querendo ou não, estava com indício de greve para amanhã. E qual era o motivo para o cara não vir nessa Assembleia hoje? Para ir trabalhar amanhã de alguma maneira, para prejudicar o movimento, seja qual seja a decisão que seja tomada aqui hoje. Mas veja bem, alguns colegas aqui já falaram sobre paralisação ou não. O nosso companheiro Índio também já deu a exposição dele, com a vasta experiência que ele tem. Eu não tenho quase experiência não, gente. Vocês estão me vendo em pé ali? Eu estou em pé ali porque se eu sentar, eu posso não levantar, porque eu estou com o joelho operado. Então eu não posso ficar nem muito sentado nem muito em pé. Então eu prefiro ficar em pé mesmo, entendeu? Porque para cair eu prefiro cair em pé. De preferência com vocês. De preferência eu caio com vocês. Sabe por quê, gente? Porque eu sou rodoviário há 22 anos. Eu me orgulho disso. E eu faço um trabalho digno, igual a qualquer um de vocês aí, entendeu? Respeito o trabalhador, todos eles. Eu trabalho para o trabalhador como se trabalhasse para a minha família. Mas, gente, o que está se colocando hoje é sobre a nossa paralisação ou não. Sobre a nossa decisão de paralisação ou não. Uma semana de pagamento. Mas vocês vejam bem, se nós decidirmos parar, veja só bem, para a gente rir amanhã, de repente a gente tem que chorar hoje. Chorar um dia, chorar dois. Agora tem que saber se todo mundo aqui está decidido a pagar esse precinho. Esse precinho que é optar e comparecer no que se vai ter que fazer ou deixar de fazer. Não é só dizer que vai fazer o movimento não. Porque uma grande maioria nossa está lá fora, fazendo sei lá o que. Nem é aí fora não, gente, é em casa. Esperando a nossa decisão. Uma minoria, o trabalho de formiguinha, pode acontecer? Pode. Mas vai depender da coragem de nós aqui dentro, que tem que se multiplicar e ser levado a sério. Porque só eu aqui. Eu acho que essa certeza tem que estar no coração de cada um. É uma decisão pessoal. Não adianta aqui a gente ficar contando com um colega. É uma decisão pessoal. E eu acho que a patronal não vai disputar de outra forma a não ser com a greve, tá? Pelos documentos que eles já mandaram aqui pra gente, já ficou bem claro que eles não estão nem aí. Isso aqui é desculpa. Isso é desculpa, sabe por causa de quê? Porque eles já viram que eles ganharam aumento, então eles não estão nem aí, não estão esquentando a cabeça pra gente. Eu faço a pergunta pros senhores, a passagem estava R$4, agora está R$13,95, vocês não conseguiram dar aumento com R$4, agora vai dar com R$13,95? Alguém está acreditando nisso? Se não for pela via da greve? Então vamos assumir a responsabilidade, ombro a ombro, e o que eu tenho que falar é isso. Eu vou fazer o que eu sempre faço. Garagem da Redentor é uma das garagens mais difíceis. E a gente sabe onde que é a dificuldade é majoritária, gente. O resto esquece, o resto é consequência. Vamos pegar a Redentor, vamos pegar as empresas do Barata. Agora, isso tem que estar no coração de todo mundo. Tem gente que não está aqui. Tem gente que não está aqui na Assembleia, não é porque não quer, é porque a gente tem medo de represália. Mas quando vê a atitude daqui, de repente sai uma deflagração de greve, vai cair para dentro. Então a gente não pode ficar olhando para a quantidade, sim para a qualidade. Uma greve, eu acredito nela. Se estamos nesse quadro de caos que nos encontra a categoria de todos os trabalhadores nesse país, é porque temos, através de um golpe, um presidente da República que não consegue reformular seu próprio caráter e veio reformar a CLT e o direito dos trabalhadores desse país. E por essas e outras, eu, como membro da comissão, estou aqui com uma pauta de reivindicações que já foi lançada diversas vezes pelo presidente do sindicato, por via de redes sociais e tudo, e eu vou ler
ela para todos vocês. Motorista articulado e biarticulado, piso salarial R$ 3.408,76. Motorista R$ 2.840,65. Cobrador e bilheteiro R$ 1.567,53. Despachante, o mesmo piso do motorista. Fiscal e controlador de acesso R$ 1.852,72. Vale alimentação de R$ 409,50, porque R$ 200 é uma miséria. Vale refeição de R$ 20 diário, que somará no final de 30 dias, de 27 dias, como a folha de pagamento manda, R$ 480 mensais. Um plano de saúde para a categoria. Eleições de delegados sindicais. Eleições de delegados sindicais feitas por cada empresa. E, consequentemente, todas as pautas que estão aí, ó, as faixas. O fim da dupla função. O controle biométrico da nossa jornada de trabalho. Chega de sermos roubados com guia de papel. A suspensão de multas e de pontuação e que sejam reabertos prazos de recursos. O pagamento de dias parados da greve dos caminhoneiros. O retorno da data base para 1º de março. E um dos mais importantes, que se consegue hoje aqui, a responsabilização do consórcio com as dívidas trabalhistas dos mais de 2.000 funcionários da Litoral, da Madureira Candelária, da Rubanil e da América. O sentimento de covardia não é compatível com a profissão de motorista de ônibus do Rio de Janeiro. Defender, ficar 2 anos sem nenhuma contratividade a uma classe que nos explora é de uma extrema covardia. Hoje é um dia que tem que se entrar para a história. Os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes demonstram em seu coração que não é necessário ter 5.000 pessoas dentro de uma assembleia para se demonstrar o sentimento de toda a categoria. Muitos trabalhadores aqui trabalharam o dia inteiro, como nosso amigo ali com o uniforme ali da empresa de ônibus, e não teve cansaço para vir para cá. E eu pergunto a ele se ele vai ter o cansaço de sair agora conosco para um piquete. Então, de cabeça aberta, de cabeça em pé, peito aberto, levantemos as nossas bandeiras. As bandeiras de ter uma profissão respeitada. As bandeiras de um trabalho de base feito pela diretoria sindical, que seja feito de baixo para cima, para que se alcance uma mudança real. Os diretores sindicais têm que caminhar lado a lado da base. A partir de hoje, a atitude da direção sindical também tem que ser mudada. Ela tem que estar do lado do trabalhador. Hoje, então, começa uma nova era para todos os trabalhadores rodoviários do município do Rio de Janeiro. Sigamos, então, a vontade de todos os trabalhadores, com coragem. Coragem, trabalhadores. Sigamos em frente. Seja feita a vontade de todos vocês e que sigamos com coragem. Não abaixaremos a cabeça para essa máfia que nos explora, nos humilha e estão nos colocando na miséria. Nós que produzimos toda a riqueza do município, transportando de um lado para o outro, estamos cada vez mais miseráveis. Coragem, trabalhadores. Coragem, seja feita a vontade de vocês.
pessoal, vamos encaminhar aqui a proposta do companheiro Ricardo. O Ricardo é o presidente da comissão de salário, junto com os demais membros. Qualquer proposta que vier do patronal, a comissão recebe. Na mesma hora que eu recebo, eu passo no zap para a comissão e para o jurídico. Então, eles sabem passo a passo o que está acontecendo. Foi feito uma observação aqui de cima pelos companheiros da comissão. O Ricardo está colocando o seguinte: nós não podemos jogar um balde de água fria naqueles companheiros que estão dispostos a ir para a greve, mas também não podemos colocar em risco de fazer uma greve e ela furar. Então a proposta do Ricardo: encaminhar o estado de greve a partir de agora e dar 72 horas para os empresários responder. E a greve já fica decretada, caso em 72 horas não chegue uma contraproposta patronal. Essa é a proposta do Ricardo, mesmo da comissão de salário. Então, eu quero dizer a vocês, com todo respeito, a Assembleia é soberana. E para ela ser soberana, não é a agitação e nem o entusiasmo. É o voto daquele companheiro que está em silêncio, mas que tem o direito de votar. Então nós vamos colocar em votação o estado de greve, aguardar 72 horas uma proposta da empresa e uma assembleia para iniciar a paralisação daqui a 72 horas. Chegou a proposta patronal aqui, será encaminhado imediatamente para a comissão e será chamado todos os companheiros para deliberar. Por quê? Porque o estado de greve não dá autorização nem para a comissão e nem para a diretoria assinar absolutamente nada. O que vier terá que ser colocado e votado aqui pela Assembleia. Então quem estiver de acordo com essa proposta, por favor, levante o braço. Então, companheiro, por maioria absoluta, está decretado o estado de greve, 72 horas. Bom, a Assembleia deliberou, ao invés de decretar a greve a partir de hoje, dá um prazo de 72 horas para os empresários apresentar uma contraproposta para ser votado na Assembleia. Se a contraproposta não for aprovada na próxima Assembleia, a decretação da greve é imediata. Que os trabalhadores deram uma demonstração para a população que está esgotando os seus limites, depois de ter 2 anos sem reajuste de salário, ainda assim, com apenas um ofício do Rio Ônibus sinalizando que vai abrir as negociações, a gente deu mais um prazo. Essa é uma demonstração que a última coisa que o rodoviário quer é trazer prejuízo para a nossa população. Que na próxima Assembleia ele venha preparado, porque se o Rio Ônibus fizer uma proposta indecente, a greve será decretada de imediato. A população tem que nos apoiar, porque são 2 anos sem aumento de salário, sem cesta básica, sem ticket alimentação e sem plano de saúde. Essa é a situação real e verdadeira do rodoviário do município do Rio de Janeiro. Bom, a federação, a nossa preocupação já vem desde o ano passado, quando não teve reajuste da categoria. Nós sabíamos que hoje a categoria viria aqui disposto a fazer uma paralisação. Ocorre que no final do dia a empresa mandou um ofício se comprometendo de sentar para negociar. Agora, é importante que ela saiba, se não vir proposta que vá atender a necessidade da categoria, a greve já está decretada de 72 horas. Por isso que eu peço aos empresários e ao prefeito, que não teve muita responsabilidade de dar tarifa sem antes. Ele prometeu para mim na federação, quando era candidato, que quando fosse dar tarifa para os empresários, ele chamaria as entidades sindicais para discutir qual seria o percentual para os trabalhadores. E na realidade isso nem aconteceu. O documento que ele fez lá com o empresário nem sequer tocou o nome de rodoviário, como se nós não existíssemos. Eu gostaria de chamar a atenção do público dela. Você está brincando com o rodoviário. Você está brincando com o rodoviário. Não brinque assim com o rodoviário. O senhor foi na federação, assumiu o compromisso e não está cumprindo com aquilo que o senhor falou lá na federação, quando o senhor era candidato. Tá? Então o senhor presta atenção.
E da mesma forma que nós botamos solar, podemos tirar. Presta atenção. Eu peço aos rodoviários o seguinte: caso não venha uma proposta decente para essa categoria que está com 2 anos de reajuste salarial, que a categoria, se ele não tiver coragem de vir para a Assembleia, ele fica em casa, não vá para dentro, dentro da empresa para garantir o dia. Se ele corta o seu dia por tudo, corta a sua cesta básica por tudo. Então, ou vocês se unem ao sindicato para lutar por vocês, ou vocês vão ficar na rua da amargura. Porque sindicato sozinho não é nada. Tem que ter a categoria ao lado da entidade sindical. Então, por isso que nós contamos na próxima Assembleia. Se tiver uma Assembleia, se vocês não tiverem coragem de vir para cá, que também não vá para dentro da empresa se caso estourar uma greve. Foi uma dificuldade para nós, dirigentes sindicais, não permitir que saísse hoje uma greve aqui. Por quê? Porque estamos ainda acreditando que vai haver uma negociação. Mas se não houver essa negociação, eu gostaria que os trabalhadores não comparecessem às garagens para evitar que um colega seu sofra lá, policial, dando porrada, dando borrachada no seu colega que está ali lutando por toda a categoria. Muito obrigado. Esta foi a Assembleia dos Rodoviários. Fique atento que aqui na TV Comunitária estaremos acompanhando essa mobilização dos motoristas, cobradores e demais categorias dos rodoviários do Rio de Janeiro. A qualquer momento podemos ter uma paralisação dos transportes na cidade do Rio de Janeiro. A TV Comunitária estará no lance, vai acompanhar para você. Você pode assistir a nossa TV Comunitária, seja no canal 6 da NET, aí sentado no seu sofá, ou através da internet no www.tvcrio.org.br. Até a próxima edição.